Olá, boa tarde. Vamos para a nossa correção hoje de matemática, tá certo? Da data 4 de agosto de 2020. Na página 8 aí do nosso livro, ele ia perguntar em qual intervalo de horas há menos tempo aí, né? Tem menos tráfego, esse tipo de coisa. Então, a resposta seria no horário de 11 e 12 horas, tá certo? É o que tem menos tráfego. Na página 9, ele vai aí perguntar, é tipo uma pesquisa, tá? E você pode colocar alunos, professores, ele vai perguntar lá sobre pesquisa. Na página 10, ele ainda continua querendo saber sobre pesquisa e ele vai dar o tema. Ele dá o tema uniforme. Que tipo de perguntas a gente poderia fazer e a quem a gente poderia estar perguntando, fazendo essa entrevista, tá certo? Então você pode colocar aí duas perguntas sobre o uniforme. Eu coloquei aqui sobre o uniforme. Como você prefere? Ou que tipo de tecido você prefere o seu uniforme, tá certo? E a quem a gente poderia perguntar? Aos próprios alunos, tá certo? Na letra B, ele vai dar um tema sobre jogos eletrônicos. Que tipos de pergunta a gente poderia fazer com esse tema? Qual o seu jogo preferido, tá certo? E a quem eu poderia estar perguntando? Eu poderia perguntar para crianças de 8 a 9 anos ou só para as crianças também, tá certo? Na letra C, ele vai dar o tema alimentação. Que tipo de pergunta a gente poderia fazer em uma pesquisa, né, sobre alimentação? Eu poderia perguntar: você come verduras? Né? Seria um tipo de pergunta. Você gosta de verduras? E a quem eu poderia estar perguntando? Eu poderia perguntar aos próprios familiares, tá certo? Na página 11, ele vai mostrar um gráfico, tá? Sobre os tipos de dança. E lá no gráfico ele vai perguntar, na letra A, qual é o título, tipo de dança, tá certo? A que se refere o gráfico, tipo de dança. Na letra B, eu coloquei qual o seu tipo de dança preferido, uma pergunta que poderia ter, tá? E na letra C, a gente poderia estar perguntando aos próprios alunos da academia, tá certo? Na letra D, ele vai pedir a soma, tá? Do que tem lá no gráfico. Então, fica dessa forma: 10 mais 15 mais 25 mais 15. A soma disso aqui vai dar igual a 65, tá certo? E na página 14 ele tem mais um gráfico, tá? Ele vai querer saber a quantidade de alunos. Então, quando você observar o gráfico, você vai fazer a soma, tá certo? Você vai somar 80 mais 100, 60 mais 40 mais 20. Esse total aqui vai dar 300, ou seja, 300 alunos de acordo com o gráfico, tá certo? Eu espero que todos tenham entendido. Esse assunto ele é bem legal, é informações numéricas, a gente deve observar os gráficos, as tabelas e interpretar o que ele está pedindo, tá certo? Vai estar tudo no gráfico ou na tabela. Ele sempre, abaixo do gráfico da tabela, vem uma legenda informando que tipo de tabela é, que tipo de gráfico, se foi uma pesquisa, que nem lá tipos de dança, tem samba, axé, tá? Vai ter as quantidades lá para vocês interpretarem. Então, um grande abraço e até a próxima. Espero que todos tenham acertado. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia no privado. Abraço!